vamos começar limpando essa pele negra maravilhosa. Eu vou começar usando esse tônico refrescante da Catherine Hill. Então eu borrifo um pouquinho ele num algodãozinho. Não tem jeito, gente, vocês não podem fugir disso. A maquiagem, para ela ficar fixa, para ela não sair, para você ter uma pele com acabamento profissional, é muito importante a limpeza. Muitas das vezes, até peço para cliente ir no banheiro, lavar o rosto com sabonete e depois a gente começa todo o processo de tonificação, limpeza. Então é de extrema importância essa parte. Você vem limpando todas as áreas do rosto da sua cliente, embaixo do olhinho. Essa região aqui do nariz também é muito importante, porque o nariz é um local, né, que ele entrega bastante oleosidade, então é de extrema importância também limpar bastante essa região, em cima do olho. E muitas vezes a gente desce um pouquinho aqui para o pescoço, porque a gente aplica a maquiagem também nessa região. Agora eu vou usar esse hidratante da Catherine Hill de Aloe Vera. Vou pôr um pouquinho aqui na minha plaquinha, bem pouquinho, ó. É o suficiente para o rosto inteiro. E venho com um pincelzinho passando em todo o rosto. Passa no nariz também, tá? Por mais que o nariz é um lugar que entrega bastante oleosidade, é muito importante vocês hidratarem o nariz também. Como a Rafa ela tem bem poucos poros, eu vou usar esse primer aqui da L'Oréal, bem pouquinho também. Esse tantinho aqui é o suficiente pra gente passar nessa região onde tem mais poros dilatados. O primer ele vai ajudar na parte de fechar os poros, né? E assim os poros fechados, ele segura mais essa questão da oleosidade. E olha como fica a diferença de um lado para o outro com o primer e sem o primer. Muitas pessoas dizem que o primer ele vai ajudar na fixação, mas não, gente. O primer, na verdade, ele é utilizado mais para fechar realmente os poros. E para ajudar na fixação, você vai usar outro produto, não é o primer. Tanto é que tem peles que não tem poros dilatados, então a gente nem usa, né? A gente só usa realmente em peles que tem bastante poros. Vou usar essa blindagem aqui da Daisy Peroso em todo o rosto dela. Essa blindagem, ela é siliconada, então ela ajuda bastante aí na pele, deixar a pele mais blindada, tá? Ela tem esses brilhinhos, mas esses brilhinhos não vai interferir na maquiagem, não vai mostrar na base. É um produto que eu indico bastante para quem quer deixar a pele aí da cliente bem mais blindada. Aí você vem passando com um pincelzinho. Esperando todo esse produto secar e distribuindo bem esse produto em todo o rosto dela. Eu vou usar um corretivo de camuflagem, tá? Porque a gente pode perceber que alguns pontos do rosto dela é um pouquinho mais escuro que outros. Então, vou usar esse tomzinho aqui, tá? Dessa paletinha de camuflagem da Maquiê. Eu gosto sempre de diluir ele mesmo com o produtinho da Maquiê, tá? Diluidor. Uma gotinha é o suficiente. A gente esquenta esse produtinho, ó. E vem aplicando nessas regiões. Então, sempre quando a gente usa um corretivo antes de aplicar a base, é para camuflagem, tá?
E quando a gente usa o corretivo depois que a base já está no rosto, é para iluminação, para dar pontos de iluminação. Então, nessa região aqui onde está mais escurinho, a gente vem passando todo este corretivo. E com uma esponjinha a gente vem esfumando com a mãozinha bem leve, né, que a gente não pode também machucar nossa cliente. E olha a diferença que já dá. A gente já consegue uniformizar todo o rosto dela só com essa aplicação do corretivo da Maquia da Camuflagem. De base, eu vou utilizar essa base aqui, da Visela. Ela é muito boa também para fixação, a cor 13, tá? Então eu vou colocar um pouquinho dela aqui na minha plaquinha. E vou misturar ela com a cor Cacau da Mari Maria. Então põe um pouquinho aqui pra gente fazer essa misturinha. E é interessante a gente sempre ir testando para ver se o tom tá idêntico à pele dela. Sempre vai fazendo o teste, tá, gente? Eu acho que chegou bem no tom, então a gente vai subindo essa base pro rosto todo. Eu gosto de aplicar com um pincelzinho mais pequenininho, que assim eu vou tendo a proporção também da cor. Não precisa passar bastante base, fazer aquele reboco. Essas bases têm uma cobertura bem alta, então o pouquinho que você passa já faz toda a diferença aí. Olha a diferença de um lado para o outro. E a gente sempre tenta igualar mais com o colo, tá? Muitas clientes, elas usam bastante protetor solar, então o rosto tá sempre mais claro. A gente sempre iguala com o colo, senão fica duas cores e não é legal. Vira um pouquinho aqui. E agora a gente vem com a esponjinha, dando leves batidinhas, para tirar qualquer marcação que tenha ficado. Sempre que você achar necessário, vocês vêm passando mais um pouquinho de base, tá?
Desce um pouquinho pro pescoço. Volto com a mesma base, tá? E eu vou fazer aqui um contorno, tá? Passo um pouquinho aqui nas laterais do rosto dela. Um pouquinho mais, vou reforçar esse tomzinho. E aqui também no nariz eu passo um pouquinho, ligando a sobrancelha dela. Gosto de passar um pouquinho aqui no queixo também, que eu acho que fica bem legal. Eu faço sempre aqui também, rente a cabelo dela aqui na testa. E eu venho dando leves batidinhas, esfumando todo este produto com a mãozinha bem leve. Desse lado também. Esfuma aqui o queixinho. Agora a gente está trabalhando mais com a sombra do rosto, devolvendo a sombra para o rosto dela. E aqui também com a mãozinha bem leve. Eu gosto dessa esponjinha em formato de manga, gente, que ela é bem precisa. Você consegue fazer bastante coisa com ela por conta do formato dela. Igual essa pontinha, vocês conseguem esfumar super bem o narizinho. Vou vir com o corretivo da Visela, esse daqui é a cor 9. Pra dar uma leve iluminação, vou pôr um pouquinho só aqui, ó. Não precisa exagerar no corretivo, tá? Um pouquinho aqui nas laterais. Um pouquinho aqui na testa. No nariz eu desço um pontinho bem fininho. E uma bolinha aqui no nariz. Gosto também de dar uma leve iluminada no arco do cupido. E aqui embaixo também. Agora eu volto com a mesma esponjinha e vou esfumando todo esse produto. Olha lá em cima. Levando sempre em sentido a raiz do cabelo, ó. Bem rente a olheirinha dela. O arquinho do cupido também. E aqui a gente pega essa pontinha mais fininha da esponja e vamos dando leves batidinhas para deixar esse nariz mais fininho.
Aí você pode fechar o olhinho, já aproveita e já passa aqui, ó, na pálpebra, porque depois a gente vai usar essa pálpebra, né? Então já passa um pouquinho aqui desse corretivo. E aqui desse ladinho também. Vou vir com esse blush da Vizela, tá? Esse daqui é a cor Rouge Rosé. Vou colocar ele na plaquinha. Vou misturar um pouquinho do batom Santa Paciência da Boca Rosa, bem pouquinho, para deixar ele mais vermelhinho. Vou misturar os dois e ir passando aqui para dar pôr um blush, né, na verdade, no rosto dela, ó. Eu gosto de passar sempre os produtos na plaquinha, porque se passa direto no rosto dela, dá a impressão que arranca, sabe? Que arranca um pouco das camadas. Então eu gosto sempre de passar antes na plaquinha. Pode virar um pouquinho aqui. Aí eu volto com a esponjinha esfumando esse produto. Vou espalmar um pouquinho mais. E a gente já consegue ter uma pele com glow, né? Agora vamos para a parte do pó. No pó eu vou misturar esses dois tons, esse é o Medium da Petrize e esse daqui é o da Boca Rosa. Esse da Boca Rosa é a cor Mármore, tá? Vou misturar os dois um pouquinho para chegar no tom que eu quero. Faço essa misturinha aqui, ó, misturo os dois. Põe um pouquinho mais do da Petrize. E faço essa misturinha. Esponjinha triangular, acho que essa esponjinha é muito boa. E antes de passar direto no rosto dela, eu acho interessante a gente tirar o excesso desse pó, tá? Não precisa você colocar tanto pó achando que o pó que vai fazer fixar a maquiagem. Não, não tem necessidade. Então a gente vem dando leves batidinhas desse pó no rosto dela. Eu gosto de começar passando pra cá, né, pra gente ver se deu certo a mistura. Vou pôr um pouquinho mais da Boca Rosa. Vou tirar o excesso da minha mão e vou passar esse pó. Pode passar por cima do blush também, não tem problema. Vem dando leves batidinhas. Batidinhas bem suave, tá? E sempre onde você vê mais brilho, você vai passando esse pó. Olha lá em cima.
Antes de você passar nessa região, você volta com a esponjinha, tirando toda essa marcação, né, de vinquinhos que fica aqui nas linhas de expressões. E aí você vem dando as leves batidinhas com o pó. Porque se você passa em cima daqueles vinquinhos, daquelas marquinhas que ficam, o acabamento fica muito ruim. Passa mais. Onde você passar a mão e sentir que ainda tá grudando, é onde você tem que passar o pó. Agora eu venho com um pincelzinho mais fofinho, tá? Pego um pouquinho desse pozinho que sobrou aqui, bato, tiro o excesso e venho polindo todo o rosto. Agora eu vou vir com essa paletinha, tá? Da Maikai, com parceria com Tati Bueno, e vou pegar esse tomzinho aqui pra reforçar ainda mais o contorno do rosto dela. Então eu pego um pincelzinho mais fofinho. Eu gosto bastante desse formato, porque ele encaixa muito bem em todas as regiões também que a gente utiliza, né, para passar o contorno. Então eu venho dando leves batidinhas, reforçando ainda mais o contorno que a gente fez ele mais líquido. Com a mãozinha super leve, a gente sempre pega no final do nosso pincel. Gosto de subir aqui também. Reforço também aqui na testa. É como se a gente fosse fazer uma metade de um círculo, ó. Gosto de passar um pouquinho desse em pó aqui, ó, pra dar um efeito mais... Muita cliente pede, né? Ah, afina meu rosto, então eu gosto também de passar nessa região aqui, tá? Mas aqui no colo depois eu passo um iluminador, gente. Isso pra cliente fica maravilhoso e elas adoram, tá? Então toda vez que sua cliente chegar lá, você fala, ah, posso passar um iluminador no seu colo? Vai ficar lindo. E elas super amam. E aqui também eu venho dando leves batidinhas, reforçando um pouquinho mais esse contorno do nariz. Vou vir com este blush aqui da MAC, tá? Pode usar o mesmo pincelzinho, a gente dá leves batidinhas e passa aqui, ó. Entre o nosso contorno e o blush mesmo, fazendo a junção dos dois. De iluminador, eu vou usar essa cor aqui, tá? Da paletinha da Mari Saad com a Oceane, que eu gosto desse tom para a pele negra. Eu venho com esse pincelzinho aqui, que ele é mais fofinho, ele é especial mesmo para passar o nosso iluminador. Põe um pouquinho de bruma, bem pouquinho. Molho aqui no iluminador e vou direto no rosto dela, tá? Mas eu gosto sempre de tirar um pouquinho do excesso. E eu passo aqui, ó, nessa região aqui, bem em cima mesmo da onde a gente passou o blush, só para dar uma leve iluminação. É bem sutil, mas acho que fica muito bonito. Principalmente essas cores quentes assim, para pele negra, né? Porque se você vir aqui com um iluminador mais prata, mais rosé, pode ser que acinzente. E não é isso que a gente quer. Gosto de aplicar também aqui, ó. Acho que fica muito bonito, tá? Entre as duas sobrancelhas, indo pra testa. No arquinho do cupido também fica lindo depois na hora da aplicação do batom. E aqui, bem
onde a gente fez mais a iluminação do nosso contorno do nariz. Venho com um pincelzinho limpo, tiro todo o excesso do meu rosto. E antes de fixar, eu gosto bastante de usar o iluminador. E o iluminador que eu vou usar nela é esse daqui da Nath Capello. Ele é muito lindo e cheiroso. Segura um pouquinho aqui pra mim. Aí você pede pra sua cliente subir um pouquinho. Um pouquinho que você passa desse iluminador no colo já faz bastante diferença. Pode vir com a mãozinha mesmo. Deixa até a maquiagem mais glow. Desculpa. Isso aqui, gente, pra gente passar também nas nossas modelos, pra postar no Insta, é a coisa mais linda. Realça muito bem. Olha que cor mais linda que fica. Pode soltar. E agora eu vou vir com um fixador para finalizar a pele. E um fixador que eu estou amando, gente, que vocês podem chorar, porque eu já fui a prova real disso, é esse daqui, tá? Da Beauty, Bruma Selante. Ele é maravilhoso. Então eu venho com uma certa distância, peço para a cliente fechar o olho e venho aplicando em todo o rosto. Ele é um pouquinho forte, à base de álcool, então você pede sempre para sua cliente não abrir o olho até que ele seque. E assim a gente finaliza a aula de pele negra.